Olá, amadas irmãs, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam e sejam com todas vocês. Meu nome é Cláudia Carriço, eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Central em Olaria, e quero compartilhar uma palavra que fala muito ao meu coração. E o nome dessa reflexão que a gente vai ter agora, por esses breves minutos, é o que podemos aprender com as filhas de Zelofeade. Acompanha comigo a leitura que se encontra em Números 27, de 1 a 8. Vamos fazer a leitura? Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade, descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se revoltaram contra o Senhor nosso Deus, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio de seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor disse: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar filhos, a filha deverá herdar a propriedade deles. Irmãs, eu fico muito alegre quando eu leio esse texto. Eu vejo em Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, mulheres corajosas, ousadas e destemidas, mulheres que foram além do seu tempo, além das suas limitações, e é isso que eu quero trazer para nós nesse momento. Elas foram israelitas que nos proporcionam lições extraordinárias. Elas eram 5 mulheres comuns, 5 mulheres que perderam seu pai. E eu quero falar um pouquinho de como estava esse contexto na época, né? O contexto onde acontece essa história das filhas de Zelofeade é o contexto de preparação para a entrada na Terra Prometida. É ali que a história delas se destacam, né? A lei era clara, queridas. A lei era clara. O homem que não tivesse filho, homem, né, que ele não deixasse um herdeiro, as filhas ficavam sem nada. A herança era perdida. O nome dele não ia dar continuidade. Entenda bem, essa era a lei da época. Nesse contexto, né, uma regra bem clara, bem introduzida naquela época, as mulheres, as filhas de Zelofeade, elas entendem que precisam fazer algo para que isso não aconteça. Elas precisam tomar uma atitude diante dessa situação para que elas sejam também beneficiadas e para que o nome do pai delas não seja perdido na história. Olha que lição maravilhosa que elas nos dão. Elas eram mulheres simples, eram mulheres comuns que deram um passo de fé. Elas agiram com ousadia e conquistaram não só para si, não só para sua família, uma vitória tão importante. Elas conseguiram e conquistaram uma vitória para uma geração, para mulheres que vieram após delas. Até aquele momento, a perda de um pai, as filhas solteiras, elas só tinham um caminho: casarem. Elas não tinham, elas precisavam se casar para ser sustentadas ou depender dos seus familiares, mesmo que esse pai tivesse uma herança a deixar. Olha a situação em que elas estavam vivenciando, e mesmo assim, no meio da dor da perda, no meio do medo de não dar uma continuidade, elas tiveram coragem e foram foram diante daqueles homens, diante da tenda, para pedir para que essa história fosse mudada. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendo, é o seguinte: nós precisamos ser valentes e ousadas na presença do Senhor. Olha que interessante, elas buscaram orientação e foram lutar
de certa maneira, para que mudasse essa história. Elas foram ousadas, elas foram destemidas, elas foram valentes. Elas tinham um não como resposta, essa resposta era certa, mas elas foram lá tentar uma modificação nessa história. Esse é o primeiro ponto e é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Seja valente e ousada na presença do Senhor. O segundo ponto que eu também quero compartilhar é que a gente precisa aprender definitivamente que quando o Senhor nos chama, Ele capacita e nós precisamos confiar nele incondicionalmente. Elas só tinham isso, a confiança no Senhor. Elas não tinham mais um pai para lutar por elas, elas não tinham um irmão para lutar por elas, elas só tinham a fé e a esperança de que o Deus da vida delas iria mudar essa história. E elas confiaram, elas fizeram a parte delas, elas avançaram. Então, o segundo ponto que eu quero deixar, aprenda definitivamente que quando o Senhor chama, Ele capacita. Devemos confiar incondicionalmente no Deus da nossa salvação. O terceiro e último ponto que eu quero deixar para vocês e que eu aprendo com essas mulheres, as filhas de Zelofeade, é que elas olharam além das circunstâncias. Nós precisamos aprender a olhar além das circunstâncias. Vivemos um momento de pandemia, vivemos um momento de reclusão, vivemos um momento de mudança completa de vida. E nós precisamos olhar para além das circunstâncias. É isso que vai nos dar o renovo, é isso que nos vai dar renovo de esperança, alegria, independente das circunstâncias. Então, o terceiro ponto é: olhe além das circunstâncias. Talvez nesse momento você não entenda por quê, pergunte por que está passando por isso, por que estamos vivenciando isso. Pergunte ao Senhor uma outra questão, pergunte para quê? O que nós podemos aprender para além dessas circunstâncias? O que podemos lutar, ser valentes, ousadas, aprender, ser dependentes do Senhor e deixar um legado para essa geração? Nós precisamos aprender, irmãs, e nós podemos aprender com essas 5 mulheres. Essas 5 mulheres que nos mostra o quanto podemos ser, apesar das circunstâncias, pessoas que possam romper com a história, deixar um legado. Elas deixaram um legado para outras mulheres. Nós podemos também, através das nossas vidas, dos nossos testemunhos, deixar esse legado. E eu quero compartilhar com vocês um trecho de um livro que é maravilhoso e que me atentou para a vida das filhas de Zelofeade. E esse livro diz, essa reflexão diz o seguinte: não desista, amiga. Tome o exemplo das filhas de Zelofeade. A confiança em Deus transformou a história delas e de todo um povo e pode transformar a sua também. Queridas, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós podemos confiar no Senhor, basta a gente crer. É isso que eu quero trazer para vocês. Sejam mulheres abençoadas e abençoadoras que podem transformar através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, empoderadas pelo próprio Espírito Santo, porque é assim que somos empoderados, pelo Espírito Santo de Deus, para falar para Judeia, para Samaria, para além das nossas limitações. Seja e permita ser usada na presença do Senhor. Se tu uma bênção, mulher. Se tu uma bênção, mulheres. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor através da sua vida, através das nossas vidas. Sintam-se abraçadas e beijadas no nome de Jesus.